Olá, queridos estudantes, eu sou a professora Daniele Cristine e vamos juntos dar continuidade aos nossos conhecimentos no componente curricular de Geografia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre comércio e serviços, dando continuidade aos setores da economia que nós estudamos nas nossas aulas anteriores. Então nós vamos começar falando aqui um pouquinho sobre o comércio. Você já ouviu essa palavra? Sabe sobre o que nós estamos falando? Certamente envolve compra, envolve dinheiro. Então vamos falar um pouquinho sobre isto. A produção econômica da agricultura, da pecuária, do extrativismo e da indústria em nosso país está voltada tanto para o abastecimento do mercado consumidor interno quanto para o mercado externo, ou seja, para a exportação. Então, nós temos aqui essa característica no nosso país, que é o mercado consumidor interno e o externo. Com mais de 200 milhões de habitantes, a nossa população constitui um imenso mercado consumidor. O potencial desse mercado consumidor abrange tanto o consumo das famílias, que necessitam dos mais variados bens de consumo, que são alimentos, roupas, calçados e muitos outros. Quem aqui já não foi comprar algo, não é mesmo? É tão legal quando a gente pode, né? Ir lá, seja comprar um alimento, comprar uma bala que a gente gosta, um sorvete, certo? Ou uma roupa, um brinquedo. Quando nós fazemos isso, nós estamos sendo consumidores. Então, aqui no nosso país, o potencial que nós temos, ele pode ser para consumo das famílias, que necessitam de vários bens de consumo, quanto o consumo das empresas, que necessitam de matérias-primas, ferramentas, máquinas, equipamentos em geral, para se manterem funcionando. Eu coloquei aqui algumas imagens e dentre essas eu tenho certeza que vocês conhecem pelo menos uma ferramenta que é muito utilizada por nós hoje em dia, como exemplo, o Facebook, o YouTube, e através dessas ferramentas nós consumimos e nós também vendemos. Sabe um exemplo legal? É quando a gente faz trocas em bazares, seja ele qual for. Tanto aqui nas empresas virtuais, quanto as empresas físicas, né, presenciais. Esse numeroso mercado consumidor, por sua vez, contribui para o desenvolvimento do comércio e dos serviços, atividades que se desenvolveram principalmente nos centros urbanos, nas cidades, sejam elas pequenas ou grandes. Então veja bem, esse consumir, ele contribui para a nossa economia. E dentro desse comércio, ouvindo esse comércio, nós temos também os tipos de serviços. O que são os serviços? Um dentista, um psicólogo, uma escola, ela está te fornecendo um tipo de serviço e não um produto, que é diferente aqui no comércio. No comércio, ele vai te fornecer um produto, certo? E no outro vai ser um serviço. Você vai pagar por algo que ele vai fazer para você. E isso tudo contribui para o nosso crescimento econômico, para o dinheiro do nosso país. Ou seja, quando o consumidor compra, faz gerar mais dinheiro, faz girar a nossa economia. Nós temos emprego para o trabalhador que precisa vender, temos o produto também que veio lá das indústrias e assim vai gerando e girando toda uma economia no nosso país. O comércio e os serviços são atividades que se destacam na geração de emprego e renda de muitos trabalhadores, como nós acabamos de falar. Então, olha só, o setor de serviços foi o que mais gerou empregos em 2019. Neste caso aqui, nós estamos falando do setor de serviços. Que serviços? Nós temos os serviços em geral, que é, como eu disse, um dentista, uma escola. Nós temos aqui o comércio e nós temos a construção civil.
Então, todos esses três aqui, eles contribuíram para a geração de emprego? Contribuiu, mas o que mais se destacou foi o de serviços, que, por exemplo, é este, de prestar um serviço de dentista ou da escola. Esse é só um dos, ok? Uma característica marcante do avanço das atividades de comércio no Brasil foi a expansão dos shopping centers, principalmente nos grandes centros urbanos. Vamos lembrar aqui o que significa urbano, pessoal? Vocês se lembram? Centro urbano. Nós estamos falando o quê? Das cidades. E zona rural, a gente costuma falar que é o campo, é a roça. Então, nos centros urbanos, nós tivemos o que? A expansão dos shoppings. Os shoppings são estabelecimentos que reúnem uma grande e diversificado número de lojas para a venda dos mais diversos produtos, além de estabelecimentos voltados para a prestação de serviços. Eu coloquei aqui um exemplo de um shopping, certo? Então, veja bem a quantidade de pessoas que estão ali dentro. Essas pessoas fazem com que a nossa economia gire, com que a nossa economia aumente. Pois se ela compra, eu preciso de vendedor, então eu vou empregar um vendedor. Se ela compra, eu preciso comprar um produto vindo lá da fábrica e a fábrica vai precisar fazer mais produtos. E esse produto vai precisar o quê? Ser extraído lá da natureza, não é mesmo? Extrativismo, primeiro setor que nós vimos. E dentro do shopping, por que eles têm tido tanto crescimento? Nós encontramos praticamente de tudo, desde roupas, sapatos, alimentos. Em alguns shopping centers de grandes cidades, nós temos pet shops, nós temos cabeleireira, manicure e até outros tipos de serviços. Então, tudo dentro de um mesmo lugar, o que facilita para esse consumidor. Agora eu quero ver se você reconhece esta imagem superior de um shopping. Você sabe dizer que shopping é este? Conseguiu lembrar? Então eu vou te dar uma outra visão agora. E agora? Consegue identificar? Esse é o shopping de Governador Valadares. Okay? Então aqui o shopping de Governador Valadares, ele concentra uma grande variedade de comércio e serviços. Inclusive tem academia. Academia é o quê? Um exemplo de serviço, está prestando um serviço. Nós temos dentro do shopping supermercado, que está entregando o quê? Alimentos, certo? Qual que é a importância do comércio? O comércio interno é muito importante para o desenvolvimento da economia. Seu crescimento está ligado diretamente ao poder de compra da população. Quando a renda e os salários dos trabalhadores não aumentam, as pessoas priorizam os gastos com moradia, alimentação e saúde e deixam de comprar outros itens. E o que acontece com isso, pessoal? Isso afeta diretamente o movimento e as vendas do comércio. Com a diminuição das vendas, essas atividades deixam de contratar e até mesmo passam a demitir parte dos funcionários, o que também afeta o crescimento da economia em geral. Nós vimos isso agora muito recentemente, certo? Não só aqui no nosso país, mas em vários outros países, devido à pandemia que nós sofremos. O que aconteceu? Vários comércios, e prestações de serviços tiveram que fechar as suas portas. Se ele fechou, ele não vende. Se ele não vende, não tem como pagar o funcionário. Então, muitas pessoas foram demitidas, foram mandadas embora de seus empregos. Então, veja bem como que funciona esse giro, essa rotação da economia. Se um para, todas as outras coisas vêm parando. Se a loja fechou, vamos imaginar uma loja de sapato. Eu vou precisar comprar mais mercadorias de sapato? Não, não é mesmo? E se eu não compro sapato, aquela empresa lá, aquela indústria que fazia sapato, vai precisar lá retirar o seu material do extrativismo para fazer ali o seu couro sintético ou a sua borracha? Também não. Então, um vai parando o outro.
trazendo o quê? Grandes consequências para a nossa economia. Mais uma coisa aqui sobre a importância do comércio. O comércio e os serviços são atividades que mais geram emprego em nosso país. Vejam as informações de 2016. De cada 100 trabalhadores empregados, 64 trabalham no comércio e em serviços. 22 trabalham na indústria e na construção. E 14 trabalham nas atividades agropecuárias e extrativistas. Então, veja bem, onde que possui a maior quantidade de pessoas aqui? Foi no comércio e no serviço. Então, se ele parar, vai trazer consequência aqui para a indústria, que vai trazer consequência aqui para a agropecuária e o extrativismo, que é o setor primário. Comércio externo. Além de abastecer o mercado interno, boa parte da produção econômica brasileira destina-se a outros países. O Brasil é um grande exportador mundial de produtos agropecuários. Além disso, nosso país se destaca pela exportação de produtos industrializados, mantendo relações comerciais com vários países do mundo. Os principais parceiros comerciais do Brasil são a China, a União Europeia e os Estados Unidos, a Argentina e o Japão. O esquema abaixo mostra alguns dos principais produtos exportados e importados pelo Brasil nos últimos anos. Vamos ver? Nós temos o que o Brasil exporta para outros países? Aviões e automóveis, soja, café, açúcar, suco de laranja e carne, calçados em couro, minério de ferro e alumínio, óleo, combustível e álcool. Então, isso aqui ele exporta. E o que ele importa de outros países? O petróleo bruto e derivados, trigo, também peças de automóveis, tratores, aviões e helicópteros, máquinas para indústrias e medicamentos. Então, com toda essa informação que nós tivemos sobre o que é o comércio, o serviço e a sua importância, nós vamos fazer as nossas atividades. Questão 1. No comércio externo, qual a diferença entre exportar e importar? Vamos ver? A importação é quando o país compra um produto ou bem de outro país para o uso interno. Então, a importação ele vai fazer o quê? Ele compra um produto e vai utilizar onde? Dentro do seu próprio país. É o uso interno. E a exportação, ela acontece quando as empresas de dentro do país, ou seja, empresas nacionais, vendem seus produtos ou serviços no exterior, como naqueles países que nós citamos anteriormente. Questão 2. Leia o texto a seguir e responda a questão no caderno. Há estabelecimentos, por exemplo, em que o cliente pega as mercadorias que deseja nas prateleiras e efetua o pagamento em caixas automáticos, sem a ajuda ou trabalho de um funcionário. O comércio virtual, chamado de e-commerce, também alterou muito o modo de como compramos ou vendemos produtos. Por meio de computador ou outro dispositivo conectado à internet, os consumidores podem comprar os mais diversos produtos e serviços como roupas, calçados, utensílios, aparelhos eletrônicos, ingressos em eventos. O fato de não sair de casa, não enfrentar filas, trânsito, etc., são razões que têm incentivado muitas pessoas a aderirem ao comércio virtual, o que vem ampliando esse tipo de comércio no Brasil e no mundo. Então vamos lá. Seus familiares costumam utilizar o comércio virtual? Se sim, conversem e juntos descrevam no caderno uma vantagem e uma desvantagem verificada. Caso não utilize o comércio virtual, converse sobre as razões que levam tantas pessoas a essa prática e quais cuidados devem ser tomados ao efetuar compras na internet. Então, eu acredito que hoje, é claro que é uma resposta pessoal,
mas eu acredito que a maioria das famílias já utilizaram esse tipo de comércio, não é mesmo? A vantagem é, você não precisa sair de casa, o produto chega ali na sua porta, não é mesmo? As desvantagens é que se você não for em um site confiante, se você utilizar o seu cartão de forma inadequada, você pode ter consequências ruins, tendo o quê? Falta do dinheiro, às vezes sendo até roubado. Então é preciso a gente ter muito cuidado em qual site, conhecer, procurar ver, né, as procedências desse site que está sendo utilizado. Questão 3. Sobre as mudanças tecnológicas, é possível afirmar que não trazem modificações nas atividades do trabalho? B. Provocam somente alterações no processo de produção nas indústrias, não ocasionando modificações no setor agropecuário? Tá errado, né, pessoal? Nós estudamos que esses avanços tecnológicos, eles trazem mudança, tanto lá no campo quanto na zona urbana. Trazem modificações em todos os setores? Na agropecuária, na indústria, no comércio e nos serviços? Sim, essa aqui é a nossa alternativa. E por último, 4. Uma economia é composta de diferentes setores de atividades econômicas. Agropecuária, extrativismo, indústria, comércio e serviços. Esses setores são igualmente importantes para o funcionamento da economia como um todo. As imagens abaixo representam trabalhos que estão associados a cada setor de atividade econômica. Classifique-os em serviço, agropecuária, indústria ou comércio. Então, esse primeiro aqui, ele está associado a quê, pessoal? A agropecuária. O segundo, a indústria. O terceiro, o comércio. E, por último, um serviço de imagem, ultrassonografia. Então, pessoal, a nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida você pode estar assistindo essa aula novamente e pode chamar o seu professor através do chat. Não se esqueça de acessar o nosso canal no YouTube e a nossa plataforma SMED TV. Basta você apontar a câmera do seu celular para essa imagem que aparece aqui no canto. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!